ou um RT-PCR com mais de 20 dias ou um exame sorológico com IgG positivo, ou seja, os anticorpos para a doença. Também anunciamos, aproveitando para repetir, que a Refeno, a regata tradicional Recife Fernando Noronha, está autorizada a acontecer em outubro e deverá seguir também protocolos rígidos de prevenção à Covid-19 que serão divulgados e precisarão ser respeitados, repito, pelos seus participantes. Ô Antônio, e quem mora nas comunidades do Recife também está esperando a reabertura das unidades do Compaz. Aí, a partir da próxima terça-feira, né, terça-feira da semana que vem, tem a retomada pelo menos parcial das atividades? Sim, Meire, esse foi um anúncio de hoje feito pela Prefeitura do Recife. A gente lembra que o Compaz oferece, por exemplo, atendimentos à mulher, atendimentos do CRAS, solução de conflitos. E aí a gente preparou para vocês entenderem uma reportagem mostrando também principalmente o acesso à biblioteca que volta e que pode ajudar os estudantes que estão se preparando para o Enem. As bibliotecas dos Compaz vão reabrir com 30% da capacidade, mas só adolescentes acima de 16 anos vão poder pegar os livros. Os estudantes que estão se preparando para o Enem vão ter prioridade nas bibliotecas do Compaz. De acordo com a Prefeitura, os serviços do PROCON, do CRAS, da Secretaria da Mulher e de Mediação de Conflitos também voltam a ser oferecidos na terça-feira. Todos com capacidade reduzida para evitar aglomeração. Os atendimentos vão ser das 8 da manhã até às 5 da tarde. Atenção, as atividades esportivas nos Compaz não vão voltar na semana que vem. Só vai entrar nos Compaz quem estiver de máscara. A Prefeitura garantiu que vai oferecer álcool em gel nas unidades. Tudo pactuado com a área de saúde para que toda essa população que vai procurar o Compaz tenha toda a segurança possível, né, como também os funcionários do equipamento. Esse chamamento para que, a partir do dia 1º de setembro, né, as pessoas que já conhecem a atividade do Compaz voltem, né, mas voltem de uma forma segura, com o uso da máscara, com o álcool gel, né, e com toda aquela segurança que requer, né, para que o equipamento seja um equipamento também de proteção para a comunidade, né, que é atendida pelo equipamento. Nós consultamos a assessoria de comunicação da Prefeitura para entender como é que vai ser essa volta desses atendimentos relacionados ao CRAS, à Secretaria da Mulher, ao PROCON, se vai ter senha, quantas senhas por dia, mas a informação que a gente recebeu é que isso estava sendo definido numa reunião hoje à tarde. Nós tentamos contato novamente e até agora não tivemos essa resposta. Assim que a gente tiver, né, Meire, a gente traz aqui nos nossos jornais, porque são serviços muito procurados pela população. Claro, a gente vai ficar sempre acompanhando, divulgando aqui para você. E olha, gente, aumentou o número de habitantes aqui em Pernambuco. Agora são 9.616.000 em 2020, de acordo com a estimativa do IBGE divulgada hoje. São quase 60 mil pessoas a mais do que em 2019. O estado é considerado o 7º mais populoso, com mais da metade do número de habitantes morando em apenas 14 dos 184 municípios. Só no Recife a população é de 1.600.000 habitantes, ainda de acordo com o IBGE. E você pode ter outras informações aí conferindo no nosso portal, o G1 Pernambuco. Depois do intervalo, vamos falar sobre a síndrome rara, que afeta crianças e adolescentes e pode estar ligada à Covid-19. Você vai ver a história de um adolescente de 14 anos que foi internado, passou muito mal e conseguiu se recuperar. A gente volta rapidinho, até já. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de um homem de 55 anos hoje no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. De acordo com a polícia, ele trabalhava num edifício empresarial. Testemunhas contaram aos policiais que ouviram um barulho e logo depois encontraram o corpo no chão, na parte da frente do prédio. Uma equipe da Delegacia de Boa Viagem foi até lá para fazer a perícia e outros procedimentos legais. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Boa Viagem e o nome da vítima não foi divulgado.
A gente fala agora sobre segurança pública. Um estudo divulgado hoje revelou que teve redução nos índices de violência aqui em Pernambuco num período de 10 anos, entre 2008 e 2018. O Atlas da Violência 2020 foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum é uma organização não governamental formada por cientistas sociais, gestores públicos, policiais, advogados. No comparativo entre os anos de 2017 e 2018, por exemplo, Pernambuco teve a maior redução da taxa de assassinatos de jovens, com um índice de menos 28,3%, seguido de Espírito Santo e Minas Gerais. Também entre 2017 e 2018, Pernambuco teve a segunda maior queda na taxa de homicídios do Brasil, com menos 22,9%, ficando atrás apenas do Acre. E o Atlas da Violência registra ainda que entre 2008 e 2018, Pernambuco teve a quarta maior diminuição de homicídios cometidos contra mulheres do país. O índice foi de menos 19,5%, abaixo de Espírito Santo, Paraná e São Paulo. O Atlas da Violência atribui esses resultados positivos em todo o Brasil à adoção de políticas públicas inovadoras na área de segurança pública e destaca, entre esses novos modelos, o programa Pacto pela Vida, aplicado em Pernambuco a partir de 2007. A gente segue com um assunto agora que tem gerado muita preocupação. Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Essa síndrome atinge crianças e adolescentes e pode estar associada à Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, 9 casos da doença foram registrados no estado desde o começo da pandemia do novo coronavírus, no mês de março. Uma criança morreu. A repórter Mônica Silveira conversou com um paciente adolescente recuperado e com a família dele. Como ele ficou mal. Passou 19 dias internado, com a saúde muito comprometida. Ricardo até fez aniversário no hospital. A equipe médica da pediatria do Correia Picâncio emocionou o aniversariante com a festinha possível. Injetou nela o máximo de alegria. Não deu para José Ricardo abrir aquele sorriso diante do bolo servido na cama. Mas os presentes, sim, deram uma animada nele. Ele fez 14 anos, um dia depois de deixar a UTI, onde ficou por 3 dias. Eu já estava com medo, mas fiquei maior no dia que na noite que ele foi entubado. Eram as 22 e pouca da noite, quando a doutora Thaisa chegou de perto, pediu para eu sair da sala e entubar ele. Ele teve 2 paradas na hora da intubação. E como as salas eram de vidro, tinha como você ver a movimentação, então eu via muita coisa. E ali eu achei que eu ia perder meu filho. Quando a gente vê José Ricardo bem assim, ao lado da mãe, dá um alívio danado. Ele não esquece de nada que passou. Fiquei meio triste, ficava doidinho para ir para casa. Aí no dia 19 de junho, você já um cara de 14 anos, foi para casa. Aí como é que foi esse dia para você? Foi muito bom. Ver a família de novo. E aí, você aprendeu alguma coisa com isso? Aprendi. Não deve mais sair sem máscara e se cuidar. E qual é o cuidado que você precisa tomar hoje em dia? Usar máscara, lavar bem a mão e passar álcool em gel. No Correia Picâncio, ele recebeu o diagnóstico. Testou positivo para a Covid. Mas os sintomas que ele apresentava mostravam aos médicos que havia algo além da Covid para tratar. A equipe da doutora Patrícia já recebeu 6 crianças com a mesma doença de José Ricardo, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, SIMP. A primeira em maio. Ninguém havia falado nessa síndrome até médicos do Reino Unido, na Europa, lançarem o alerta sobre a existência dela. As vítimas são pessoas, em geral entre 4 e 14 anos, que tiveram a Covid. É como se a Covid provocasse uma desorganização no organismo dos pacientes. São crianças que apresentam febre por mais de 2 dias, prolongada, persistente, que apresentam uma vermelhidão nos olhos, podem ter manifestação na pele, com manchas na pele, parecido com a dengue, manifestações gastrointestinais, como dor abdominal intensa, diarreia, vômitos. E essas crianças podem apresentar sinais de choque, né? É uma criança grave, é uma criança que não vai bem. O tratamento é feito com corticoide e imunoglobulina. Assim como a Covid, uma doença nova.
os médicos estão aprendendo sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Ainda não sabem se os pacientes ficarão com sequelas. Certamente terão que ser acompanhados por muito tempo. José Ricardo está se sentindo bem, mas segue ainda precisando ir ao médico. Atingiu o coração dele, o pulmão e o rins. Então a história dele em si ainda tem cuidados, né? Ele está bem, graças a Deus está saudável, mas ele ainda está sendo acompanhado. A gente deseja boa sorte e muita saúde para você, viu, José Ricardo? E olha, a presidente da Sociedade Pernambucana de Pediatria, Kátia Brant, explicou por que crianças com a síndrome precisam da imunoglobulina humana. Ela também falou sobre outras doenças que usam esse remédio para o tratamento. A imunoglobulina venosa, que é o medicamento que a gente está aqui falando, ela é uma medicação muito importante para determinadas doenças, usada particularmente para condições em que o indivíduo, vamos dizer, na infância, tem uma imunodeficiência ou um outro uso que é mais esporádico, são as condições inflamatórias, algumas condições inflamatórias graves que necessitam do seu uso. O não uso dessa medicação, tanto no caso da imunodeficiência como no caso das síndromes inflamatórias, pode levar à morte. Já está bem definida em vários protocolos internacionais como sendo uma medicação que modifica o curso da doença, realmente associada com uma redução significativa da mortalidade, principalmente se feita dentro das primeiras 48 horas do diagnóstico da doença. Então, ela realmente é muito importante, faz muita diferença nesse quadro que é muito grave, fulminante. Então, é de extrema importância que a gente realmente consiga os meios para disponibilizar essa medicação para as crianças que necessitem. A imunoglobulina humana ela é utilizada em tratamentos como a síndrome de Guillain-Barré e esclerose múltipla. A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que o Ministério da Saúde é o responsável por fornecer a imunoglobulina. Disse ainda que desde 2018 o envio está irregular e que, por isso, há uma ação judicial que obriga o Ministério da Saúde a fornecer o produto ao Estado. A Secretaria de Saúde do Estado explicou também que, na última semana, o Ministério da Saúde publicou portaria liberando o uso da imunoglobulina para complicações da Covid-19, mas sem providenciar o abastecimento. Aqui em Pernambuco ainda tem estoque em algumas unidades de referência de saúde, mas não há reserva. A gente perguntou ao Ministério da Saúde sobre a entrega da imunoglobulina, mas até o momento nós não tivemos resposta. Mas a gente vai ficar acompanhando essa história aqui para contar para você, viu? Vamos seguir com futebol agora. O técnico do Sport, Jair Ventura, tem a primeira dor de cabeça para resolver. O capitão do time